Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos iniciando nossa atividade. Hoje é quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Uma bela quinta-feira, aí saiu sol maravilhoso, uma temperatura bem agradável para uma época que é de, sobretudo, muito calor, que ainda é o fevereiro, né? De qualquer maneira, eu acho que a temperatura foi mais agradável, a gente pode dormir um pouquinho mais tranquilo, pode tirar uma soneca, como que eu sei que um dos nossos convidados de hoje aqui à minha direita tira uma sonequinha e tal, então realmente ajuda muito isso, né? Bom, quinta-feira, o dia 26 de fevereiro, no calendário, tem a marcação de duas datas importantes, duas comemorações importantes. Em primeiro lugar, Dia Mundial da Justiça Social. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. E a outra, aí me lembro aqui do nosso amigo, olha para o Eduardo Dornelles, obrigado pela tua presença aqui, Eduardo. Satisfação toda minha. É o dia da ressaca. O que tu acha? Teve muita ressaca na tua vida? Bastante, bastante. É? Então, sabe o que? O dia da ressaca é só no Brasil que se comemora o dia da ressaca hoje. É. Bom, já apresentei o primeiro convidado desta edição do nosso Atividade, e à esquerda aqui o nosso grande mestre, né? Como é que vamos apresentar o grande mestre hoje? Não, acho que começaste muito bem. Grande mestre, né? Sim, Batista. Sim, está muito bem. E aí, meu mestre, prazer em tê-lo aqui. Minha, sempre elegante, né, meu? Afonso Praça parecendo um Batista. piloto, um comandante da Varig. Não é? Todo bem vestido. Afonso Praça Batista. Bom, o Atividade começa sempre pelo futebol. Vamos passar, assim, vou fazer en passant o futebol, porque na verdade nós temos aí agora no final de semana, no domingo, o primeiro Grenal da decisão do Gauchão. E depois lá no outro domingo, então a decisão final, primeiro jogo aqui na Arena do Grêmio, e a decisão vai ser ali na frente de casa, no campo de futebol que tem ali, que é o chamado Beira Rio. Ainda é? Parece que ainda é um campinho de futebol que tem lá. Então, de qualquer maneira, dois Grenais. Eduardo Dornelles, qual é o time que, normalmente quando se faz aí, eu ouço muito o pessoal do esporte, já fui do esporte há muito tempo, mas sempre que tem um Grenal, o cara pergunta assim, qual é o que chega melhor? Na tua avaliação, quem é que está melhor para um Grenal, considerando-se as coisas mais ou menos as condições de temperatura e pressão mantidas? Pois, Silvio, o futebol tem três resultados possíveis, não é mesmo? Ou se ganha, ou se empata, ou se perde. O Grenal vai começar como todo Grenal começa, é fogo para cá e fogo para lá. Imagino que ninguém vai chegar de salto alto dessa vez, porque teve uns Grenais aí que vieram vestidos com calçados, não com chuteiras, não é mesmo? E deu errado. Geralmente isso acontece. Mas o Colorado não está muito bem na tabela do campeonato, né? Então, me parece que é o mais interessado em não perder. Mas Grenal é Grenal, né? Grenal é bastante imprevisível, Silvio. Eu acho que, sinceramente, eu vejo, o Afonso vai dizer que eu sou colorado, mas o Inter está mais treinado, o Inter tem mais mecânica de jogo que o Grêmio. Eu acho que isso é uma coisa bem flagrante. Tu olha, o Grêmio está tão perdido, o cara não chegou ainda a um time ideal. O Inter, não sei se por falta, escassez de tantos recursos humanos, o Grêmio tem em abundância, mesmo que não sejam titulares e tal, e esse é o grande problema. Mas o Inter está com uma mecânica de jogo melhor que o Grêmio. Não significa dizer que o Inter vai ser, digamos assim, é o que pode ganhar, tem mais chance, e que certamente vai ganhar o Grenal do Grêmio, por causa dessa situação. Mas, Afonso Praça Batista. Eu jamais chamaria de colorado, eu te chamo de gremista trans. Que é uma coisa mais moderna, né? Uma coisa mais moderna, né? Porque eu nunca vi um gremista falar tanto do Internacional e tanto do Beira Rio, que ele tem que sempre falar da casa dele que fica de frente ao Beira Rio. Há 40 anos. Sempre ele acha um comentário para falar a localização da casa dele. Mas tudo bem. Acho que a pessoa, eu respeito aquele que bem vive, que é reconhecido, tá tudo bem. Eu acho que o Grenal é uma incógnita, porque me parece que ambos não estão bem. O Internacional ontem empatou com o Remo. O Grêmio não performou no primeiro tempo, mas daí faz o quê? Vai lá e faz um gol, e do gol cede o empate contra 10. Né? O Grêmio ganha de 2-1 contra o Atlético Mineiro, que não está bem, contra 10, ou seja... Desde o começo do jogo, praticamente, 17 minutos, né? O time está vindo devagar, estamos tentando montar. Parece que há algum problema de vestiário, algum problema relacionado ao grupo de jogadores, mandou muita gente embora.
mas está sustentando o comando técnico do treinador, do português, do Luiz Castro. E talvez, né, se estabeleça aquela história, ou troteia ou sai da estrada, ou tu aceita o treinador, ou pode pegar o caminho da rua. Me parece que a nova diretoria está fazendo dessa maneira. De qualquer forma, o Grêmio é um time que se nota em formação, e o Internacional oscila muito, né? O Grenal, eu acho que o Grenal passado foi realmente fora da curva. Acredito que, como comentário do Eduardo, realmente o Grêmio entrou soberbo naquele jogo, e o Internacional entrou com um discurso mais aguerrido do seu técnico uruguaio, que tem no posicionamento ali a situação do clássico, ele mesmo falou. Então, eu diria que pelos últimos anos aí, talvez a resolução do Campeonato Gaúcho seja uma incógnita, não teria como apostar. Tem uma manchete do Internacional, né, saiu uma manchete agora há pouco nas redes sociais, que o Inter precisa pagar, né, até hoje, o valor de 34 milhões ao Delcir Sonda. Vamos tirar o dinheiro da onde, não sabe como é que vai acontecer, mas há um ultimato aí, e complica ainda mais a situação financeira do co-irmão. E numa semana de Grenal, né? Isso afeta, né? Isso afeta o ânimo, afeta principalmente do clube como instituição. Muito bem. Bom, o futebol, acho que é isso aí, né? Fico imaginando o Valdir Bianchessi aqui, falando sobre isso, esbravejando aqui, batendo na mesa. Já quebrado a mesa aqui. Com certeza, brabo. Saudade do... E com razão. Claro que é, claro que é. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul. Já ouviu a expressão quem converte não se diverte? Ou o IOF me quebrou? Pois é, na Banri Global, Account, a gente simplifica. Taxa única, você fica com mais saldo na sua conversão da cotação comercial. São 5 moedas para você converter: dólar, euro, libra, dólar canadense e dólar australiano. Qual é que tu opera mais, Eduardo? Desses dólares aí? O dólar comum que nós conhecemos. Né? Tá certo. A conta é sem tarifa de manutenção. Usa em viagens, compras internacionais e free shops. E controle tudo no app Banri Global Account. Simule, converta, acompanhe, porque é prático, é transparente e vai direto ao ponto. Confira e converta. Abra sua conta agora no app Banrisul. Multimoedas de verdade para o seu dia a dia global. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Muito bem, olha aqui, vamos falar de sucos Petri. Aliás, o Eduardo e o Afonso Praça Batista estão aqui hoje também, naturalmente, comigo, né? Que a gente está aqui na bancada saboreando os sucos Petri. Aliás, tem de uva e tem de laranja. A gente prefere laranja aqui porque eu, particularmente, né, Eduardo, eu acho que tu também prefere de laranja. Eu sei qual é a preferência do Afonso. É muito bom. Os dois são muito bons, mas eu acho que o de laranja, a gente, sei lá, já tem uma preferência, é um hábito que a gente tem de tomar. Mas, de qualquer maneira, os dois são maravilhosos. Sucos Petri, sendo sucos Petri, são naturalmente maravilhosos. A sua sede pede saúde, claro que pede o melhor. Pede sucos Petri. Suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural. Que também é muito boa. Claro. E sem adição de açúcares e conservantes, o que é uma coisa muito boa numa época como esta. Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho da Allgeier. Aliás, o Grupo Allgeier está notabilizado hoje como uma das grandes instituições da área da construção civil, com consolidação no Rio Grande do Sul e também já no mercado brasileiro. E temos aí o mais charmoso da empresa, né, que é o novo empreendimento da Allgeier Incorporações, o chamado Vila Portal, um condomínio exclusivo ali no charmoso bairro Vila Conceição. Eu, quando passo pela Zona Sul, sempre passo aqui e fico admirado realmente do Vila Conceição. Fica no coração da Zona Sul. 18 casas. Assista a mensagem da Allgeier Incorporações.
Vila Portal. Um condomínio exclusivo no menor e mais charmoso bairro da cidade, a Vila Conceição. 18 casas em torno de um patrimônio histórico. Um casarão colonial que está sendo restaurado para ser o coração social da Vila Portal. O Eduardo Dornelles e o Afonso Praça Batista. Começamos por ti, Afonso Praça Batista. Qual é o destaque? Não pode ser diferente, né? Nós acompanhando aí as crises que o país vive, aliás, é o país das crises, e ontem saiu uma notícia que ex-dirigentes do alto escalão do INSS que estão presos, salvo engano, desde outubro do ano passado, o Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e o André Fidelis, respectivamente procurador e diretor de benefício, ataram então uma delação premiada. E eu vou tentar fazer para o telespectador um diagrama, né? Um diagrama que para efetivamente desenhar. Foi citado por esses dois senhores o nome do filho do presidente da República, Fábio Luiz Lula da Silva. Fábio Luiz Lula da Silva, que é filho do atual mandatário de Lula, né? Dona Marisa. Só que o curioso disso é que o Lulinha, né? Que o Fábio Luiz, ele servira como lobista e tivera uma arrumação, uma sociedade com seu Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Outro careca na nossa vida. Para a venda de cannabis sativa medicinal, para articular isso com o Ministério da Saúde. Nessa situação de denúncia, também foi delatar a senhora Flávia Pérez, ou antiga Flávia Arruda. Olha que coisa interessante. Flávia Pérez, que foi ministra de Bolsonaro. A Flávia Pérez foi casada com José Roberto Arruda, velho conhecido das manchetes de escândalos políticos. Separou-se e casou-se, então, com Augusto Lima. Augusto Lima, CEO de quem? De quem? Augusto Lima, CEO de quem? Banco Master, ligado a Daniel Vorga. Ou seja, meus amigos, eles não se cansam de dobrar a aposta. Veio o mensalão, reelegeram o Lula com os escândalos. Eles exponencialmente aumentaram o escândalo com o Petrolão. Elegeram a Lula em plena crise efervescente do Petrolão. E elegeram o Lula de novo, que agora veio com crise dos precatórios, com Banco Master, com INSS, e tudo interligado. E o que isso denota a mim, abrindo aqui o debate? É que não há punibilidade. E a punibilidade não nasce do Poder Judiciário, desse Poder Judiciário que está faminto por salários altos. Não é isso. É a punibilidade de ti, eleitor. Não tem como respeitar um cara que defende, uma pessoa que defende o governo do PT. Que diz que o governo do PT é o governo dos pobres, sendo que a primeira-dama abriu o cartão corporativo com 1 bilhão e 400 milhões gastos em viagens. E esse é do pobre. Esta é a grande questão que não cabe na cabeça. Em outubro nós temos a oportunidade de dar uma resposta. Não botando a mesma gente. Porque já deram resposta lá atrás, lá em 2006, 2005 com o mensalão, renovaram com o Petrolão em 2013 e 2014, e nós estamos no terceiro mandato do presidente Lula, de novo com briga, mas o Lula não sabe de nada. O Lula não sabe de nada, ele disse que o filho tem que ser investigado. Eu posso dizer, meus filhos não serão investigados. A bem da verdade, são menores, mas não tenho nem preocupação. Não tenho preocupação da Polícia Federal na porta da minha casa. Eu não tenho preocupação. Adoro até parafrasear o Covas. O Covas perguntou para o João Alves se ele tinha recebido um cheque
E ele disse, olha, que me consta eu não recebi. Não é o caso de constar. O senhor recebeu ou não recebeu? E ele afiançou. E eu não recebi. O Collins, eu não recebi cheque de ninguém. Pois eu posso dizer, eu não tenho medo da Polícia Federal. Agora, dizer que o filho pode ser investigado, se tiver, tem que responder. Gente, não adianta contar com o Poder Judiciário. Não adianta contar com a justiça, com delação, com a represária de político é o ostracismo. A punição de político corrupto, ou político que defende corrupção, ou defende corruptor, dando na cara de gente dentro da CPI, é não votar. É não votar nessa gente. Se a gente passou da hora, se o Brasil não tiver vergonha na cara de se remodelar, e sabe por onde passa isso? Não é pelas mesas do STF. Não é pelas mesas de CPI. É pela urna eletrônica. É pela vontade de votar e votar sério em gente que não está envolvido nisso, que se repete, se renova, aumenta exponencialmente os rasgos e os buracos desta caixa d'água chamada Brasil e efetivamente, a gente sente que tem que botar um nariz de palhaço, porque volta e meia esta gente que está envolvida em escândalos está no poder mandando no país. Esse grau de indignação que foi agora proferido pelo Afonso Batista, Praça Batista, é o grau de indignação que deve nortear a nossa vida, nós brasileiros, enquanto eleitores. E não apenas o grau de indignação, é saber que realmente nós estamos nos levando para o final de tempos em que nós vamos passar miséria, só tem roubalheira, só tem roubo, quer dizer, vai acabar esse país. E quem vai sofrer somos nós. Eduardo Dornelles, esse grau de indignação tem que passar por eleitor. Só que tem uma coisa, nós queremos eleições, claro, é por aí, como disse o Praça Batista, que nós vamos resolver parte do problema. É elegendo gente que tenha dignidade, que tenha honradez e que não seja safado como esses que estão lá. Só que tem uma coisa, o processo eleitoral tem que ser um processo também legal, liso, né, transparente, como para mim não foi em 22. Silvio, é contagiante a indignação do Praça Batista. Realmente, a gente vem falando aqui na bancada do absurdo que acontece no país e sem punição, como iniciou a conversa o Praça Batista. Ocorre que no Brasil, assim como ocorreu na Venezuela, há quem defenda isso. Há quem defenda e há quem defenda sem levar nenhum tipo de vantagem. Porque há os que levam vantagem, esses são os mau caráter. É imposto, é isso aí. Mas tem aqueles que não levam nenhum tipo de vantagem e só se ferram, desculpe a expressão, junto conosco e ainda defendem esse governo. Defendem esse tipo de atitude. Na Venezuela ainda há quem defenda o governo do Maduro, que agora está lá guardado nos Estados Unidos, mas o governo que ele deixou, ainda na esteira do Chaves ainda é defendido por uma parcela da população. Esse é o grande problema. Mas a questão, Silvio, é que nós estamos falando aqui na bancada com fatos. 1 mais 1 é igual a 2, se conclui que é igual a 2. Quem defende esse tipo de governo não age com a razão. 1 mais 1 para essas pessoas pode ser o que o governo quiser. O que o governo disser, o que o viés esquerdista disser que vai ser a resposta que essas pessoas, por histeria, são histéricos, vão continuar, histéricos no sentido da médico da palavra mesmo, vão continuar repetindo, sem dizer porquê. Esse é o motivo pelo qual se conversa com uma pessoa e se explica para ela, de viés esquerdista, se explica para ela, olha, aconteceu isso, aquilo, e ela vai dizer assim, tu é misógino, fascista, ela nem sabe o que está dizendo, mas não há argumento racional, porque não é pela razão que ela vai na urna e aperta o que aperta. Esse é o problema. Se você tira dela esse discurso
de que a esquerda é protetora dos mais fracos, é protetora dos pobres. Que o Lula é o pai dos pobres. É isso. Se tira esse discurso, não tira apenas um discurso dessa pessoa, tira parte do que ela é. É como se pegasse uma faca e cortasse um pedaço dessa pessoa. Ela só vai mudar o raciocínio dela, que nem sei se é raciocínio, só vai mudar o sentimento dela ou o resultado, a conclusão dela, que tem base no sentimento, que faz ela apertar o que aperta na urna eletrônica, isso só vai mudar, Silvio, quando a dor que ela sentir pelos resultados que esse governo vai aplicar na família dela, no bolso dela, no entorno dela, for maior do que a dor dela retirar dela mesma um pedaço dela para aí admitir que ela estava errada por tanto tempo. Consciência disso, exatamente. Exatamente, é só assim. Afonso Praça Batista, na verdade, assim, essa é uma questão muito complicada, delicada, até de a gente tratar, né? Mas veja bem o seguinte, se tu quiser ser gremista, colorado, se quiser ser também colorado, gremista, São José, que tu é, não importa para mim, cada um tem a sua preferência. O grande problema é que quando alguém elege alguém, quer dizer, vota em alguém que vai prejudicar toda a sociedade e a mim também. Então aí eu fico preocupado. E é por isso que a gente tenta esclarecer essa palavra feita no começo do programa pelo Afonso Praça Batista, foi exatamente no ponto que a gente tem que perseverar. Mostrar para as pessoas que não é esse o caminho, que já foi demonstrado. Veja bem, nós estamos com o PT há 20 anos, praticamente, no país. O número de miseráveis só cresceu. O país se desinflou. O país houve um desinvestimento total na economia. É percebível isso. Então, isto prejudica a você também, mas, sobretudo, ao país, a nós todos. E esse é o drama, né, o Afonso Praça Batista? É um dos, né? Eu sinto, na verdade, eu me posiciono eu me posiciono num lugar confortável para mim, mas desconfortável porque eu apanho dos dois lados. Eu critico o Bolsonaro, sempre critiquei o Bolsonaro, critico o Bolsonaro desde 2018, acho que é realmente um cidadão despreparado para ocupar a cadeira do presidente da República. E tenho minhas grandes dúvidas se o Flávio tem preparo para isso. Já demonstrou um certo despreparo emocional. Não é a pessoa que eu acho que deveria ocupar, até porque eu acredito o seguinte, essa história de direita no Brasil é uma grande inovação, porque é uma relação muito forte de resignação popular, de um grupo grande da população, de resignação contra o PT, e não a favor da direita. Se perguntar sobre princípios neoliberais e tal, ninguém sabe nada, absolutamente nada, né? Mas assim, o que eu vejo, Silvio, é que é o grande teatro da hipocrisia de lado a lado, sabe? Então assim, se o meu candidato cometeu qualquer bobagem, eu finjo que eu não escutei. Mas o outro, eu toco-lhe o pau. Isso é verdade. Ou seja, a régua, ela é diferente. A régua é diferente. É as joias doadas do Bolsonaro, que foi vendida. É a vacina do Bolsonaro. É o golpe com minuta apócrifa. Eu, com advocacia, primeira vez na minha vida que eu vi um documento apócrifo ter valor probatório. Mas não apareceu. Não se tem uma prova. Pode ser que tenha um processo. Ninguém achou. Sabe? Então o Bolsonaro faz qualquer coisa, é pena de morte. 27 anos para um homem de quase 70. Vai morrer na cadeia. E não pode ter domiciliar. Um homem com comorbidade conhecida através de um atentado de um filiado do PSOL. Mas o Collor está em casa, num apartamento milionário. Não gosto do Bolsonaro, não quero ele como presidente. Mas é uma injustiça. E quem é que não está vendo isso? Então, assim, essas são as coisas que indignam, que a gente perde a paciência. Por quê? Porque são galopes e quando se fala sobre o processo eleitoral ser fraudado, não é a urna que é fraudada. É você aí na televisão que tem uma certa preguiça de procurar informação e que é manipulado pela grande mídia. É você que aceita determinadas coisas mastigadas, mas não vai atrás. Aí está a manipulação do negócio.
Bolsonaro foi proibido de falar que o Lula tinha amores eternos com Maduro, com outros ditadores, não podia falar. Mas é a primeira vez no mundo, num país democrático, em que num processo eleitoral o outro candidato não pode falar a verdade. Que o Lula entrou, que o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, entrou no morro sem escolta para falar com o narcotráfico. Não pode falar. Isso não pode falar. Isso sim é manipular o processo eleitoral. Então, essa é a grande questão. O brasileiro médio manda no país. Só que o grande problema é que escolhe mal e continua escolhendo mal. O brasileiro tem a oportunidade em outubro de mudar esta realidade. Agora, o que o Eduardo falou sobre as pessoas que não são políticas que defendem, eu só poderia te dizer uma coisa. Efetivamente são pessoas que têm uma prática semelhante às hienas, que comem carniças e ficam satisfeitas. Nós estamos efetivamente num país com um corpo pútrido e tem gente que está batendo palma e achando graça. Tem gente que se emociona com o desfile na Sapucaí pro Lula, que gasta 1,4 bilhão da boca do pobre pra Janja fazer turismo. E tem gente que defende. Essa é a nossa tragédia, né? Mas, de qualquer maneira, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre vinhos. Afinal de contas, né, temos aí 30 anos da Vinhos do Mundo. E ela realiza a segunda ação comemorativa. Além das promoções, olha aqui, de 33% a 66% off, tem o leve 12 e pague 11. Que maravilha! Nos 30 anos da Vinhos do Mundo, quem ganha é você, Vinhos do Mundo. Eduardo, tens ido lá na Vinhos do Mundo? Eu sei que tu é um camarada, que é um cliente, vou. Né? Sou atendido pelo Thiago ali, né? na Cristóvão Colombo. Aqui da Zona Norte. Eu vou lá na Zona Sul, lá na Avenida Getúlio Vargas. Sim. Vinhos do Mundo. Então, olha aqui, ó. Vou fazer o seguinte, também vou falar de uma instituição que é hoje um grande orgulho, já há bastante tempo, né? Um orgulho nosso aqui do Rio Grande do Sul e reconhecido nacionalmente, que é o Supermercado Zafari, o Grupo Zafari. Veja a mensagem do Grupo Zafari, que tem um mantra, né, o Eduardo e Praça Batista, que é economizar é comprar bem. Só no Zafari. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim! Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Salzinho aqui, ó. Salzinho, pronto, vai sim. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Poucas vezes, eu trabalhei um tempo em Brasília, Afonso Praça Batista e Eduardo Dornelles, naquele tempo, naturalmente, década de 70 e tal, as coisas eram um pouco mais complicadas, quer dizer, menos difíceis do ponto de vista de alguma coisa lá dentro do Congresso vir a público. Mas hoje não, hoje com toda a tecnologia, com todas as formas de, digamos assim, de elucidação e publicação de fatos, é muito simples. Hoje tu está em casa e tal, daqui a pouco tu recebes imagens, como estamos recebendo, né? Do que aconteceu com a CPMI do INSS, né? Uma pauleira danada lá no plenário, se pegaram e tal, né? Porque, na verdade, houve aí a aprovação, através do ministro Mendonça, da quebra do sigilo do filho do presidente, do Lulinha. Eduardo, eu nunca vi assim um país estar numa situação como essa. Indignação do Praça Batista é muito nossa também, né? Um país que tem tudo para dar certo, o Brasil tem... Mas, poxa vida, essas coisas entravam no país, mostram que parece que não estamos preparados para aquele grande desafio que temos. E isso aí cada vez mais afunda o país nessa corrupção, quer dizer... Por um lado é bom que nós estamos vendo que tem corrupção e tem que acabar com isso, tem que pelo menos reduzir. Os países desenvolvidos, eles têm uma característica principal que é a seguinte, os níveis mínimos de corrupção. Nós temos níveis máximos de corrupção. E aí é complicado, né, Eduardo? Silvio, me permita até trocar isso aí, porque lá eles têm os níveis máximos de corrupção, não que tu tenhas dito errado,
porque lá eles toleram um limite de corrupção e enlouquecem. Entendi. E nós aceitamos um mínimo de corrupção. Rouba, mais faz. Lembra do Maluf? Rouba, mais faz. Eu morei em São Paulo. O Maluf era a fichinha da que está acontecendo Não, hoje, sim, né? mas era isso que Claro, diziam. Rouba, mais faz. Essa situação, assim, ela é muito mais psicológica, assim, do que política. Porque, de alguma maneira, a esquerda conseguiu incutir nas pessoas a ideia de que se não for, se a pessoa não tiver o viés esquerdista, ela é uma má pessoa. Ela é uma pessoa ruim, ela é fascista, ela é contra os pobres. Tudo que é ista, né, possível. Taxista. Mas quando se pergunta para essa pessoa por que isso, ela não sabe dizer. Então, se vê logo de cara que os argumentos eles não são racionais, são argumentos fundados na emoção. E a Bíblia fala, não me lembro exatamente aonde, se alguém puder me ajudar, agradeço, que o coração é enganoso. Cuide dos seus sentimentos, porque o coração é enganoso. E se nós pegarmos a ideia do voto, que cada um tem um voto e o voto de cada um vale o mesmo que o voto do outro, e que dos últimos 30 anos, se eu não me engano, eles foram diminuindo a idade das pessoas votarem. Hoje está em 16 anos, mas daqui a pouco, eu não sei nem se já não tem discussão 14 anos. Para diminuir para 14 anos, não é? Ou seja, qual é a intenção? A intenção é que o voto de uma pessoa de 14 anos valha o mesmo que um voto de uma pessoa de 80 anos, que passou uma vida toda experimentando situações de sabores, vitórias, que entendeu como as coisas, como a banda toca, e aí tem mais condições de pensar o seu voto. Aquele voto do menino ou da menina de 14 anos vai ter o mesmo peso. Um menino de 14 anos não tem vivência praticamente nenhuma para decidir o presidente do país ou os seus dirigentes. Mas o peso desse voto vai ser o mesmo peso da pessoa que viveu. Esse sistema político ele é feito para se afastar da razão e para se aproximar da emoção. Quem é que fala muito bem com a emoção? É o viés esquerdista. O viés de direita, ele traz fatos, ele diz, o remédio vai ser ruim agora, mas daqui a 6 meses a coisa vai mudar. Vai mudar. E você que viveu e já tem empresa ou trabalha ou já fez negócios, entende que apertar o cinto um pouquinho agora para dali a 6 meses realmente melhorar. E que isso é assim que funciona. Mas aquela pessoa que tem a idade não entende isso, que é tudo para agora. E quem é que promete o agora, mesmo que não vá cumprir? Lembra da picanha? Pois é, não cumpriu. Mas quem acredita nessas promessas é quem não viveu a vida. Quem não experimentou promessas não cumpridas ainda na sua vida. E quem nem experimentou o sabor real da vitória também, por meios próprios muitas vezes, não teve essa experiência. Então, essa pessoa vai votar pela emoção. Como quem conversa muito mais com a emoção é a esquerda, eles têm grande maioria nisso. E tem a situação também que já foi dito pelo próprio presidente da República que pessoas que ganham um pouco mais de 5 mil reais na sua vida tendem a não votar mais no PT ou nos partidos de esquerda. Então, qual a intenção de fazer com que essas pessoas, hoje a partir de 16 anos, ou daqui a pouco, a partir de 14, sejam crianças ou adolescentes letrados? E bem-sucedidos. Não, letrados, eu estou dizendo. Claro, entendeu? Por quê? Entendi. Porque no momento do voto vão ter 14 e 16 anos. Qual a intenção de dar uma boa escola, um bom estudo para essas crianças? Não vai ter. Eles querem criar um exército de militantes acéfalos. É isso que está sendo fabricado no país. Perfeito. Só que eu vou fazer um intervalozinho aí, né?
e mostrar para vocês a importância do Sicredi. O início do ano é o momento de colocar os planos em movimento. E o seu dinheiro também pode trabalhar por você. Na Sicredi Origens, por exemplo, você encontra investimentos seguros, orientação próxima e opções para diferentes objetivos, como renda fixa, fundos de investimentos e previdência. Portanto, comece o ano fazendo o seu dinheiro render mais. Invista com o Sicredi e tenha sempre com quem contar. Investir com o Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com o Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Muito bem, aqui eu vou falar do Di Paolo. Existem marcas que servem refeições, é o caso da Di Paolo. E existem marcas que constroem experiências. Inspirado na tradição de colonização italiana na Serra Gaúcha, o Di Paolo transformou hospitalidade, excelência e autenticidade em uma referência nacional. São mais de 3 décadas de história, 28 restaurantes em 5 estados e quase 2 milhões de refeições servidas por ano. É muita coisa, sempre com cuidado em cada detalhe. Essa tradição também encontra o mar. O Di Paolo agora conta com uma unidade, sabe aonde? Aqui, na praia mais charmosa do Rio Grande do Sul, que é Torres. Di Paolo, sabor que atravessa gerações. Afonso Praça Batista, uma das questões, eu sei que uma coisa que te preocupa pelos comentários que a gente vê, as tuas opiniões e tal, é exatamente essa questão toda, né, da formação de um país que a gente se orgulhe, um país que seja desenvolvido, seja próspero. E a gente vê pela experiência, e o teu comentário tratou muito bem dessa questão, os países desenvolvidos que chegaram a ser e são prósperos e têm uma vida com justiça social, com prosperidade, com oportunidades, com liberdade econômica, elas têm 3 características. Em primeiro lugar, privilegiam a excelência intelectual. Em segundo lugar, a questão de uma estrutura ética e moral da sociedade. E, sobretudo, e é uma coisa importante, os 3 pontos são importantes, mas no Brasil, esses 3 pontos aí precisam todos eles ser alterados, convertidos. A questão da capacitação de cada um para o cargo que vai exercer. Por exemplo, eu pergunto para vocês, qual é a capacitação? Tu falaste no Bolsonaro, que também concordo contigo, mas qual é a capacitação de um camarada que foi julgado por quantas instâncias, tantos juízes, com o maior corrupto do Brasil, de voltar e administrar o país? Quer dizer, então não tem como, nós não temos excelência intelectual, não temos a estrutura ética e moral e muito menos a capacitação técnica para alguém fazer e exercer esta função tão importante. É que na verdade assim, ó, eu concordo plenamente contigo, até porque acredito que o estudo ele te ensina a ter uma prática de resiliência. Então, isso tudo, né, imagina, eu chego a olhar para trás e meio que esmorecer, meu Deus, primeiro dia de faculdade eu tenho 5 anos até eu conseguir uma credencial para desempenhar uma função, e ainda no caso da advocacia, ou concurso, ou OAB, enfim. Mas o problema é que eu também não tenho um adversário, um inimigo, ou alguém que critico de estimação, como não tem político de estimação para defender. A gente foca agora por causa dos escândalos de Brasília, mas aconteceu uma situação de corrupção agora no Rio Grande do Sul que beira a falta de humanidade. A Polícia Federal hoje cumpriu prisão temporária do ex-prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, e 20 mandados de busca e apreensão nas cidades de Lajeado, Mussum, Encantado, Garibaldi, Salvador do Sul, Fazenda Vila Nova, Novo Hamburgo e Porto Alegre. De agentes públicos que tiveram a pachorra de desviar dinheiro das enchentes. O nome da operação é Lamaçal. Eu espero, como advogado, que tenha o devido processo legal e que não passe de um grande equívoco, porque daí, Silvio, é chover no molhado. A gente está pensando em melhorar o país, mas o problema do país é a sua essência, o seu capital principal, que é o ser humano.
Porque o cara conseguir, numa catástrofe sem precedentes, numa crise humanitária que abalou e comoveu o mundo, fazer processo de prestação de serviço, não é processo licitatório, existia um estado de emergência ali, então era dispensado o processo de licitação. Conseguimos fazer uma treta para botar dinheiro no bolso contra aquelas pessoas que estavam sofrendo, que perderam tudo. Então, aí é desacreditar no ser humano. É diabólico. Eu juro por Deus que eu torço pela absolvição desses investigados. Porque daí dá para voltar a aprender, a tentar acreditar no ser humano. Porque o cara conseguir roubar dinheiro da assistência de flagelados que tiveram a vida assolada, 90% do Estado teve a vida assolada, realmente é de perder totalmente a esperança no ser humano, mas principalmente do brasileiro. O problema do Brasil não é o político, não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é nem esse calmo aqui que eu não conheço, diz que foi um prefeito bem aclamado por lajeado. É o material humano. O brasileiro tem que se qualificar, escolher melhor. E na verdade, né, Eduardo, uma das coisas que eu sempre toco quando eu vou nos programas que participo é a questão institucional. Veja bem, como tu disseste muito bem aí, esse prefeito lá de Lajeado e tal, isso acontece que as pessoas não têm mais respeito, não só pelas pessoas, mas pelas instituições, que são formadas por pessoas e são constituídas e concretizadas na sociedade exatamente para exercer um papel, no caso de fiscalização e de punição desses eventos que acontecem por aí. E hoje essa impunidade está aí, quer dizer, as pessoas sabem que não vai acontecer, não vai dar em nada. Um dia desse entrevistaram um bandido na rádio, eu estava ouvindo, e disse, mas por que tu fez? Não vai dar nada, mano. Quer dizer, esse é um negócio que não vai dar nada. Ou seja, nós estamos com as instituições completamente desmoralizadas. Não existe uma instituição no país que seja hoje respeitada nem a Polícia Federal, que alguns segmentos da Polícia Federal estão mostrando realmente que tem caráter, que tem firmeza e estão cumprindo o seu papel, mas grande parte não está. A própria Polícia Federal hoje é uma instituição que a gente respeitava, era inabalável, inatacável. Hoje se presta a isso também, por tudo que está acontecendo no país, Eduardo. Silvio, eu tinha um amigo na infância que dizia assim, ele era muito capeta, e ele não respeitava nada os pais dele. E nós éramos mais calmos, assim, mas ele não respeitava nada o pai dele. E aí, uma vez, o meu pai questionou ele, disse assim, por que tu continua fazendo isso e sempre é chamado a atenção e tu continua fazendo? Ele disse, tio, não dá nada, é verão, se dá bem pouquinho. É isso aí. Ele respondia assim, lá na Praia do Imbé. E é isso que acontece, não dá nada, é verão, se der, dá bem pouquinho. A impunidade é que faz com que as pessoas, a certeza da impunidade é que faz com que os malfeitores continuem fazendo, que a ocasião faça o ladrão. Porque é muito mais fácil, hoje em dia, as pessoas de baixa renda, por exemplo, só como exemplo, ridicularizarem seus vizinhos por estarem em casa recebendo o Bolsa Família em um valor muito parecido com o que o vizinho recebe no trabalho dele, saindo de manhã, tomando chuva, indo trabalhar, se incomodando, voltando de ônibus. Muito provavelmente o valor não é muito maior que o vizinho que está em casa sem fazer nada, jogando no tigrinho. Esse tapa na cara que o brasileiro correto está levando, do brasileiro incorreto, vamos dizer assim, que é o cara que está só querendo levar vantagem, que é aquele personagem do Walt Disney, o papagaio, aquele que ficava sambando e era o bom vivan e era o malandrão. O brasileiro tem a malandragem. Mas até onde vai essa malandragem? Será que essa malandragem realmente é malandragem, a boa malandragem? A situação do jogo de cintura para viver bem? Ou daqui a pouco isso vai acabar e essa pessoa não vai saber pescar porque recebeu o peixe por tanto tempo? Eis a questão. E só uma notícia agora para vocês da democracia que se espelha, democracia entre aspas, que se espelha o nosso governo atual. O Kim Jong-un
foi reeleito agora por 100% dos votos na Assembleia como secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, né? Durante o 9º congresso da sigla, realizado lá no país, e o resultado foi anunciado pela agência estatal KCNA como unânime. 100% dos votos pela democracia que embasa agora a nossa aqui. Essa é da China. Que, inclusive, é citada como exemplo, né? É uma democracia lá. Aliás, 100% por quê? Ninguém quer morrer, né, cara? Ninguém quer morrer. E aí, Afonso Praça Batista? É que assim, ó, isso aí, eu sinceramente dispenso comentário, porque eu acho que a notícia fala por si, né? Então, assim, nós tivemos um episódio nessa amplitude de crise do Poder Judiciário, a crise da cúpula, a crise do ministro que resolveu passar a mão na vizinha, na visita, da filha da visita, da amiga, não sei o quê, e foi afastado do STJ. Teve aquela história lá do juiz, daí puxando um pouquinho mais a questão técnica jurídica, teve o juiz que resolveu absolver um cidadão do narcotráfico com 35 anos, que sustentava a mãe para ser casado e se relacionar maritalmente com uma menina de 12 anos, dizendo que não existia estupro de vulnerável, né? Ou seja, o juiz reinventou a roda. Eu acredito, sinceramente, que a sentença foi dada pelo estagiário. E ele não revisou a sentença, assinou. Ou IA. A IA está inventando a história de jurisprudência. Pela IA foi feita, porque descobriram que tinha a situação do IA ali. De qualquer sorte, daí veio o primo disse que ele tentou assediá-lo, agora o primo retirou a história. É uma esculhambação, assim, sem qualquer possibilidade. É o Najid Neaf Lauar, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que recebera do Ministério Público os embargos de declaração no âmbito criminal e que ele resolveu revisar monocraticamente uma decisão colegiada sem dar prazo para a defesa para contraminutar. Ou seja, este defecou e espalhou. Ele sentou em cima. Ele fez tudo errado. Primeiro ele pegou e absolveu um cidadão notoriamente criminoso. Um crime tipificado, sabe? O estupro de vulnerável, criança de 12 anos, não tem discussão, isso aí, nada. Né? Aí, como deu um grande problema, apareceu o primo lá dos 14 anos, falando tal, ele resolveu, efetivamente, rasgar de resto. Primeiro ele rasgou o Código Penal, tirando a questão do estupro de vulnerável. Daí depois ele rasgou o Código de Processo Penal. Vou dar uma limpada na bobagem que eu fiz aqui, estou no CNJ. Então o que eu vou fazer? Eu vou receber os embargos declaratórios e vou dar uma decisão monocrática. Azar é dos meus pais. Azar é dos outros desembargadores. O que correto era dar prazo para a defesa ia dar os seus argumentos para não haver a reforma. Ele já estava com a decisão praticamente pronta de rever a decisão dele corretamente. Que bom que o juiz volte atrás. Os juízes devem aprender a voltar. Os juízes devem aprender a voltar atrás. Devem. Mas, como tinha efeito modificativo a decisão dos embargos de declaração, ele tinha a obrigação de dar vista à parte contrária e levar o julgamento para o colégio. Ou seja, a crise, ela não está em Brasília. A crise, ela não está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele só tem uma condição histriônica. Porque o coitado do Alexandre de Moraes, ele dá um espirro e ele aparece na manchete. O problema é generalizado. Tem ex-juiz que advoga no Supremo Tribunal Federal em função dos super salários, dizendo que os juízes, coitados, não têm dinheiro para pagar o cafezinho. E nem para abastecer seus carros. Se tá ruim, vem para advocacia. Vem para advocacia. Porque a advocacia, eu pago tudo. Nem o meu salário. Eu tenho garantia. Então faz um concurso. Olha, teve gente no Nem salário nós temos. No Supremo Tribunal Federal. Não. Ano de na verdade, nós temos 10 meses. 10 meses. Porque é um pouquinho do resto do fevereiro e até 20 de dezembro. Porque é um desespero. Final de dezembro, janeiro não se fatura nada e fevereiro, ninguém quer nada com nada. Agora que nós vamos começar a tentar tirar do atoleiro a situação. Gente, ontem teve um juiz dizendo que a carreira de juiz está deixando de ser
sedutora. Atrativa, né? Sedutora. Juiz tem salário para o resto da vida. Resto da vida. Ele faz um concurso, ele vai ganhar o mesmo dinheiro para o resto da vida. E quando se aposenta ainda vai advogar. Vai advogar. Alguns com bastante influência. Com grande vantagem. Tem 60 dias de férias. 60 dias de férias. Ele tem... 2 terços de férias, porque são 1 terço para cada 30 dias. O acumulado. Tem adicional de diretor do foro, do TRE, do JEC, tem os adicionais que estão em lei. E o que é mais engraçado é o seguinte, eles têm staff, o advogado não tem. Se eu precisar de uma pessoa para me servir cafezinho, eu tenho que pagar. Para fazer o cafezinho, não é eu pagar o cafezinho. A pessoa, toda uma estrutura. Aquela pessoa que pega a folha do juiz, ela está sendo paga pelo Estado e ele é prejudicado, ou seja, tá tudo errado. Tá tudo errado. Vocês que me acompanham devem estar vendo que a minha situação de ânimo, ela é porque eu tô indignado. Essa semana eu acho que foi um caos. Porque é um conglomerado, é parlamentar se esbofeteando porque pede votação em Brasília. Sabe, eu tô começando a crer, Silvio e Eduardo, meus caríssimos, que realmente é o Armagedon. Então é o final dos tempos, porque não tem como explicar uma tamanha disfuncionalidade estatal e institucional em que efetivamente o coitado do pobre vai pro ônibus e ele tá ali torcendo que não perca o emprego do 6x1, porque se baixar 5x2, muita empresa não vai conseguir manter. Claro que não. Não vai conseguir manter. Ainda o 6x1 ele está precisando do salário, honestamente. E o juiz está querendo perfazer. O juiz aposentado, que defendeu essa do cafezinho, em dezembro ganhou R$118 mil de aposentadoria. Esse está se preocupando que ele não tem carro, que ele tem que comprar o seu carro. Ora, pelo amor de Deus... Tem que ter vergonha na cara nesse país. Tá difícil viver e tá difícil ver as notícias. E tem muita gente que está defendendo isso, não sabendo que está defendendo daqui a pouco a sua própria demissão. Porque os empresários não estão nem aí para isso. Quer dizer, apertou aqui, eles vão te demitir. Vão demitir. E essa questão aí do 6x1, isso aí é uma forma de que o governo, que o partido do governo, está usando do ponto de vista ideológico para fazer com que as pessoas sejam seduzidas. Tu me permite? Vão seduzidas, mas não, eu não quero trabalhar, quero trabalhar só 2 dias, 5 dias na semana. Desculpa te interromper, mas eu preciso de uma parte, porque claro. foi muito interessante que tu falasse agora. Sabe quem é que vai ser afetado diretamente nisso? O comerciário. O cara do comércio direto de calçada. Que não está vendo que é o seguinte, existe uma faixa etária dos seus 45, 50, 60, até os 80 anos, que ainda frequenta lojas de calçada. Lojas que tem um vendedor humano. O e-commerce está engolindo todo mundo. Esta gente ali que trabalha de segunda a sábado com comissão, este aí é um animal em extinção, é o micro-leão dourado do comércio, do varejo. Por quê? Porque ele está sendo engolido pelo e-commerce. Ele está sendo engolido pela venda digital da internet que recebe o produto na casa. Então, assim, e talvez seja esse que está ali pedindo o término do 6x1. Está vibrando. Meu Deus! É verdade. Olha que eu vou falar um pouquinho da Aulina antes de terminar o nosso programa. A Aulina Essência de Vida é um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. Laboratório VESP há mais de 100 anos, trazendo a Aulina para nossas casas. Aulina conhecida nacional e internacionalmente. E os encantos da gastronomia das terras portuguesas. De Porto Alegre a Lisboa, em menos de 11 horas de voo, saindo aqui do Salgado Filho. Tarifas civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Eduardo Donelli, estamos encerrando o programa praticamente, aí a tua mensagem final, um comentário, enfim. Não, meu comentário é na esteira desse raciocínio, porque 90% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. Empresas que empregam a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros, mas que individualmente empregam 5, 2, 3, 4, 5 empregados. E elas vão sofrer totalmente, porque não conseguem contratar um segundo empregado se passar essa situação do 6x1, aí, do cancelamento do 6x1. Porque não consegue, não vai conseguir colocar nos seus produtos para que o cliente pague a
a conta e vai ter que despedir. E despedir significa encerrar a atividade. Então, muitas empresas vão encerrar as atividades no país. Já houve uma enxurrada de recuperação judicial nos 2 últimos anos, e principalmente no último ano. Falências, então, nem se fala. E agora vai ser isso, uma quebradeira total, e a culpa nunca vai ser do governo. Até acho que se forem para cima do Lulinha mesmo, é capaz do Lula dizer que ele é filho do Bolsonaro. Com certeza. Pode ser até que ele já esteja pensando numa estratégia de ligar o filho dele ao Bolsonaro. Não duvido. Fazem tudo. Ou ele dizer que ele não conhece o filho também. Quem é o Lulinha? Não conheço? Então. Eu não sei quem Afonso, é. Dizem que o torno que tirou o dedo do Lula é mito, porque tem uma marca mito, né? O torno. 30 segundos, Afonso, a despedida. Não, é rápido. Eu acho que na esteira do que o Eduardo falou, eu acho que é muito interessante esse raciocínio, mas é necessário uma mudança de mentalidade. Rapidamente, eu vi um vídeo esses dias de um cidadão fazendo uma filmagem de um estacionamento de uma empresa, em que só tinham carros de luxo ou carros caros. Ele diz assim, eu estou a 1 hora do término do expediente, todos os carros populares já foram embora. Quem está trabalhando ainda é efetivamente quem tem prosperidade. Ou seja, essa história de eu não tenho tempo, eu trabalho 10 horas por dia, estou cansado. Essa história de tempo para trabalho realmente é uma mudança de mentalidade. Perfeito. Obrigado, Praça Batista. Eduardo Dornelles, obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela telespectador. oportunidade. Muito obrigado pela audiência. Uma boa noite, um bom sono e até amanhã.